Opa, galera, tudo bem? Eu vou fazer aqui um resumo de geografia sobre o capítulo 1 e eu vou fazer uma separação de vídeos entre os capítulos decorrentes. O primeiro capítulo fala sobre o capitalismo. E nessa questão deve-se entender primeiramente o que é o capitalismo. O capitalismo ele é a busca pelo lucro e a acumulação de capital. Uma das principais características do sistema é a economia de mercado, que consiste no livre comércio e na concorrência de ambos controlados pela oferta e demanda de um produto ou serviço. Nessa base, devemos ter a seguinte questão: foram subdivididos em 4 capitalismos, sendo o primeiro deles o capitalismo comercial, que teve como consequência a queda do sistema feudal, ou seja, a crise do sistema feudal no século XIV, que o capitalismo naquela época era fundamentado no comércio e o lucro ocorria pelas relações de troca. Ou seja, eu tinha um lápis e essa pessoa tinha uma borracha. Eu necessitava dessa borracha e essa pessoa necessitava do lápis. E nós fazíamos uma troca. Sendo assim, ou eu pagava por esse lápis que eu necessitava. Sendo assim, a principal doutrina, lembrando, capitalismo comercial, a principal doutrina é o mercantilismo. Logo após esse capitalismo comercial, vem o capitalismo industrial, que teve como marco inicial a primeira revolução industrial e o marco final a segunda revolução industrial. O principal mecanismo de lucro era por meio da produção industrial, o que as indústrias produziam. E a principal doutrina política era o liberalismo. Mais para frente eu vou falar da diferença do liberalismo para o keynesianismo. Depois veio o capitalismo financeiro, que é a junção entre o capital produtivo e o capital especulativo, que, como por exemplo, agropecuária, indústrias, comércios, serviços, eles foram vinculados a projeções de lucro. E também a doutrina utilizada nessa época, política e econômica, foi o keynesianismo, que os Estados Unidos vinham de crises nessa época, então teve um problema muito grande. O próximo é o capital informacional, que a informação, os dados, começaram a fazer lucro. Então, quanto mais dados você tinha, ou quanto mais informações você tem, maior a sua chance de lucro. E a doutrina utilizada por isso é o neoliberalismo, que é decorrente até hoje. O capitalismo informacional é o que perdura até hoje. Outra coisa importante, a diferença do keynesianismo para o liberalismo. O liberalismo ele defende que o mercado deve ser livre, que as pessoas exercendo aquele comércio devem ser totalmente livres, sem regulamentação do Estado. Já o keynesianismo vem principalmente em épocas de crises, principalmente na bolha no problema de 1929 da Bolsa de Valores de Nova York. E com isso o keynesianismo ele defende que o Estado deve regulamentar a economia e principalmente problemas de crise. Agora eu vou falar sobre a questão das bolhas. O que são as bolhas? As crises que tiveram nessa época, sendo as principais a crise de 1929 e a crise de 2007 e 2008, mais conhecida como bolha imobiliária. Começando pela crise de 29. O que acontece? Dando o contexto geral, os países tinham acabado de sair da Primeira Guerra Mundial. E aí, muitos países europeus estavam totalmente destruídos da guerra. E os Estados Unidos, com o Plano Marshall, ele dava dinheiro para esses países, para eles se reestruturarem. E com isso, após eles se reestruturarem, eles tinham que pagar os Estados Unidos. Beleza. Nesse meio tempo, os Estados Unidos, por não ter esse comércio com os outros países, porque eles estavam destruídos economicamente, o comércio interno aumentou muito. A produtividade, a compra, o comércio aumentou
exponencialmente. Só que acontece, logo após esses países se recuperarem, os Estados Unidos viu que era mais barato comprar de fora. E assim, eles não precisavam melhorar ou continuar com aquele comércio que era mais custoso de dentro. Só que acontece, a produtividade continuou. A compra não tinha mais, mas a produtividade aumentou muito. E as pessoas, por essa produtividade ter aumentado e não ser mais valorizado o comércio interno, tipo, os donos acabaram por receber menos e com isso tinham que demitir as pessoas. A produtividade tinha continuado alta e a demissão rolava solta. E aí com isso, muitas pessoas acabaram por não conseguir comprar as coisas. Então, os donos de empresa não conseguiam vender seus materiais porque estavam muito caros para as pessoas de dentro. E as pessoas não conseguiam comprar justamente por isso. E a produtividade estava lá em cima. E com isso teve, em 1929, pum, a crise da bolha de 1929. Já a crise da bolha imobiliária ocorreu nos Estados Unidos e depois foi para outros países na Europa, formando os PIGs mais para frente. Aí com isso, o que aconteceu? Os Estados Unidos, os bancos dos Estados Unidos, eles davam crédito para as pessoas. É muito comum essa questão de dar crédito e dinheiro. Só que não é um dinheiro físico. Você não tem aqui palpável o seu dinheiro físico. É um dinheiro supositório. Então, tipo, os Estados Unidos davam dinheiro para essa pessoa e as pessoas acabavam por fazer várias transições. Sendo com isso, a pessoa, quando queria esse dinheiro de volta, ela não tinha. O banco não tinha como devolver esse dinheiro. Porque, sei lá, eu dou 10 mil reais pro banco. Eu dou 10 mil reais pro banco. Só que acontece, eu mais pra frente quero pegar esse dinheiro. Só que aí o João, ele pede 5 mil reais pra esse banco. Ou seja, os 10 mil reais que tinha não são mais meus. Eles pegaram esses 10 mil reais meus e deram pro João. Só que tempos depois, eu quero esse dinheiro de volta. Só que aí o banco, puxa, o João não me pagou ainda. Não tem como eu te dar. Aí com isso acabou, pum, acontecendo todos aqueles problemas. E foi assim que se deu o primeiro capítulo, galera.